Fala aí, galerinha, professor Júlio na área de novo, para a gente começar agora um trabalho do segundo período do ano, né? Segundo bimestre. Aquilo lá já passou, com prova, trabalho, daqui a pouco vocês estão recebendo média aí. As notas não foram ruins, foram até relativamente boas. E agora a gente começa um outro processo. Hoje a gente vai falar sobre a Terra, a esfera em movimento, né? Movimentos, rotação, translação. Eu preparei novos slides para vocês. A gente vai falar nesses slides gradativamente e acabando, quando vocês assistirem o vídeo, tem exercícios do livro para serem feitos na página 104 e 105. E logo depois eu vou postar para vocês aí o gabarito, para a gente tirar todas as dúvidas, como a gente vem fazendo, e mais uma tarefinha para vocês, ok? Então vamos lá para os slides. Então olha só, galera. Terra, uma esfera em movimento no espaço, né? A Terra não tem nada segurando ela, embora tivessem diversas teorias, mas não tem nada segurando ela, ela está solta no espaço. Isso é bastante interessante. E a gente não pode esquecer que no primeiro momento que a gente teve aula, eu falei para vocês que ela era redonda, mas achatada nos polos, ligeiramente achatada no polo. Nada absurdo, visualmente, sem instrumento, a gente não conseguiria determinar isso aí, ok? Então a gente sabe que tem aí eclipse, em que envolve a Terra, os movimentos que envolvem a Terra. Por exemplo, a gente tem um eclipse lunar. É quando exatamente o planeta Terra, tá vendo? O Sol bate nele aqui, e a Lua que fica depois vai ter, como a Lua é menor que a Terra, vai ter um sombreamento. Isso acontece em alguns períodos, e esse termo eclipse significa, né, que ela vai ficar escura. A gente não vai conseguir ver, isso é uma coisa que não demora muito tempo devido ao movimento da Terra, mas que vai ficar um tempinho e a gente pode observar essa escuridão aí, a parte negra. Agora, é claro que existem vários tipos de eclipse, o eclipse total, o eclipse parcial, né? Depende de como vai ser configurado esse eclipse aí. Em relação aos movimentos da Terra, né? Eu posso ter, como eu estou mostrando aqui, ó, a Lua normal, depois ela já começa a escurecer uma parte, aí ela perde aqui, ó, uma parte maior ainda, até se tornar o que a gente chama de lua de sangue, que muitas vezes é avermelhada, ou então fica totalmente escura, né? Então, a gente percebe esse movimento aí, do eclipse, justamente por essas sombras que são formadas, ok? Algumas teorias, não olha que coisa estranha, mas algumas teorias diziam que a Terra era plana, que era o topo de uma montanha, ou que eram pilastros que seguravam a Terra, ou que a Terra era plana, mas a gente sabe que a coisa não é bem assim. A Terra é redonda, achatada nos polos, porque se a gente olhar no horizonte, assim, vamos no mar olhar no horizonte, você vai olhando do lado esquerdo para o lado direito, você vai ver que vai formando meio que um arco, que isso caracteriza que a Terra é redonda, entendeu? Se a gente observar também o que a gente chama de gnom, veremos que ela varia de comprimento e direção. A sombra desse processo vai variar em função de movimento de rotação e translação. Por exemplo, a rotação, a Terra gira em torno dela mesma. Já a translação vai girar em torno do Sol. Se a gente observar, a gente vai ver que ela girando em torno do eixo dela, que esse eixo é imaginário, né? Você vai ter a passagem dos dias aí, enquanto a translação dela vai dar origem ao ano, que seria 365 dias. Existe um aparelho que eu citei agora, o Gnomon, que ele, na realidade, é um relógio de sol. Então, ele só vai funcionar, né, quando tiver sol. Então, é muito interessante isso, que você pode fazer em casa,
numa superfície plana, colocar uma vareta, tá? Colocar uma vareta e você vai ver o sombreado disso. Eu estou colocando aqui um slide para mostrar a vocês que dependendo do período do ano, você vai ter ali outono, verão, inverno e primavera. Isso não caracteriza que a Terra se afasta do Sol. Ela apenas tem uma inclinação, né? Que é um ângulo de 23,5 graus, e que num dado momento ela está inclinada, e essa inclinação faz com que ela fique mais distante do Sol. A parte superior fica mais distante que a parte inferior, mas a Terra não se afastou do Sol. Então esse movimento que ela faz em torno do Sol vai gerando as estações do ano. Assim como o giro dela em torno do eixo imaginário dela mesmo, vai gerando a questão dos dias. Você vê que tem um momento que está noite, daqui a pouco começa a amanhecer, e isso é muito legal, que caracteriza realmente que a Terra tem pelo menos 2 movimentos. A gente sabe que o número de movimentos é muito maior, mas para vocês, nesse momento aí, o mais interessante é saber desses movimentos de rotação e translação. Rotação relacionada ao dia, translação relacionado ao ano. Olha o gnomo que eu falei para vocês, que é o famoso relógio de sol. Existiram diversos modelos, né? Mas se você colocar uma vareta em pé, colocar uma luz em cima dessa vareta, você vai ver que não tem sombra. Geralmente, dependendo do lugar que você está, é meio-dia. Não vai haver formação de sombra. Aí, à medida que o Sol vai se movimentando, a sombra vai aumentando, ela vai diminuindo. E ela vai correndo, né, a lateral dessa vareta que está aí. E você poderia, num determinado período do ano, marcar no chão. Mas aí você tem que ver verão, inverno, outono, primavera, porque as estações vão mudar um pouquinho, esse sombreamento vai mudar um pouquinho. Então, as pessoas que usavam esse relógio de sol, eles tinham um mapeamento para cada estação de ano. E pela sombra você sabia mais ou menos o horário que você teria, né? Esse aí seria um relógio já com uma numeração para que você pudesse determinar as horas, ok? Esse capítulo que a gente está estudando é um capítulo pequeno, não tem muita coisa para você estudar, ele é bem pequenininho, o próximo já vai ser maior, e a gente vai falar até sobre os planetas e tal, porque nos exercícios que tem no livro, na página 105, 104, tem perguntas sobre o planeta. E depois disso, eu vou colocar uma cruzadinha no gabarito de vocês, vocês vão olhar o gabarito, tenho dúvida, não tenho dúvida, pergunta ao tio Júlio, bom, não tenho dúvida, vamos fazer a cruzadinha, que está essa cruzadinha relacionada aos planetas. Por isso que eu estou colocando aí para vocês, ó, todos os planetas, numa escala menor, é óbvio, né? Mas numa proporção que dá para você sentir, por exemplo, que Júpiter tem um planeta muito grande, em que Urano já é o menor, Marte também já é menor, quer dizer, você já tem noção da dimensão desses planetas, né? Uma coloração que não é real, mas é alguma coisa similar, e já dá para vocês montarem aí, fazerem os exercícios e, consequentemente, fazer a cruzadinha que eu coloquei para vocês. Não deixar de me dar as respostas desses exercícios, pode ser por fotografia, bota lá no privado, não tem problema nenhum, para que eu vá anotando, né? E já atribuindo uma notinha para vocês, ok? Então, um abraço e até lá.